nada mais, nada menos do que a gente dar uma visão analítica da história a partir da fenomenologia da cultura. Então, ou seja, como a cultura pode nos explicar a história, tá? E vice-versa. Então, a minha proposta hoje é falar sobre a Colômbia, né? A Colômbia, o mundo hispano-americano está um pouco distante da minha formação inicial, né? Quando eu comecei a minha formação dentro dos estudos culturais, história da cultura, eu morava em Varsóvia, então na Universidade de Varsóvia comecei a analisar fenômenos culturais dentro do mundo eslavo, então eu sou um eslavista, trabalho também com tradução de língua polonesa para o português, mas ao mesmo tempo, quando me debrucei sobre essa pesquisa do mundo eslavo na era da modernidade, um mundo se abriu, né? Então a gente começa como pesquisador a achar várias conexões dentro do campo cultural, e dentro dessas conexões eu acabei, né, explorando a modernidade de uma maneira mais ampla, né? E, paralelo a isso, iniciei a minha vida de viajante também, que já era bem intensa na minha época enquanto músico. E, bom, hoje eu acompanho grupos exclusivos da Casa Multicultura, muitos grupos são operados pela Mercator, então dando uma visão mais ampla para os nossos viajantes. Então, a Casa Multicultura hoje, ela não é só um centro cultural, mas é uma instituição preocupada na formação do viajante, né? E como a gente pode, enquanto uma empresa que fomenta a cultura, aproximar as pessoas desses lugares, né? E aproximar com mais propriedade, né? Dando ferramentas para que qualquer lugar se converta num ambiente interessante de se fazer turismo. E aí que entra a história da Colômbia, tá? Então, já estive muitas vezes na Colômbia. A última vez que eu estive na Colômbia foi com uma operação da Mercator, né, no ano de 2017. E até no ano de 2017 eu acabei indo várias vezes à Colômbia. E então um país assim que me despertou sempre muito interesse pela história recente, né? Então o meu objetivo hoje é mostrar como a história, as artes e a literatura são motivadores para a realização de turismo na Colômbia, né? Um país cuja história recente foi marcada pela violência, pelo narcotráfico, pela violência das guerrilhas e níveis de insegurança alarmantes. Se a gente pensar na Colômbia na década de 1990, era praticamente impossível viajar para o país, tá? Então, depois até quero compartilhar com vocês uma notícia da BBC que compara as últimas 2 décadas da Colômbia praticamente com níveis de insegurança como o Afeganistão. Tá? Então, a Colômbia, sim, desde o ano de 1948, quando eclodiu a primeira guerra civil do século XX, que foi o Bogotaço, né, um episódio que confrontou os liberais e os conservadores, que sempre foram os dois polos da política colombiana. A Colômbia entra numa guerra civil que vai durar até o início do século XXI. Né? Então, é claro que o processo de transformação do país começa na década de 1990 por várias iniciativas e várias políticas públicas de melhoria das condições de vida, né, diminuição da miséria, melhoria em infraestrutura, tudo, mas ainda tinha a questão do narcotráfico, né, o narcotráfico que foi enfraquecido de certa maneira em 1993 com a morte do Pablo Escobar, mas que ainda persiste. Tá? Então, hoje, quando nós vamos para a Colômbia, né, nós vemos um país seguro, sim, um país seguro, mas, por exemplo, em 2017, Tati, quando eu estive com o grupo, nós tivemos, no dia da nossa chegada em Bogotá, nós tivemos o penúltimo ataque terrorista em Bogotá, a 3 quarteirões do nosso hotel. O último ataque terrorista aconteceu no ano passado, se não me engano, que foi a explosão de um carro-bomba na frente de uma escola militar. Tá? Então, a Colômbia convive com esse cenário ainda, mas muitas medidas foram tomadas para que realmente o país pudesse se transformar. E se transformou. E nos últimos 15, 20 anos, a Colômbia se tornou um lugar muito propício ao turismo. Né?
e um lugar que rivaliza hoje com outros destinos mais tradicionais da América do Sul, né? Com o Peru, como a Argentina. A Colômbia também fez do turismo uma bandeira para conter a violência, né? É claro que o turismo traz dinheiro, e o dinheiro traz infraestrutura, traz novas medidas sociais, etc. e tal. Então, o meu objetivo hoje é mostrar para vocês um panorama geral da Colômbia, né? Então, hoje e quarta-feira, hoje tomando como exemplo a história de Cartagena de Índias, que é uma das cidades mais antigas das Américas, e na quarta-feira, vou falar sobre Bogotá, cuja fundação é posterior à cidade de Cartagena de Índias. A gente tem que lembrar que a formação da Colômbia hispano-americana, né, do território colonial, começa do litoral para o interior, do litoral para a Cordilheira dos Andes, né? Então, esse movimento me ajudou a decidir, né, por onde começar. Então, começo por Cartagena de Índias. Eu gostaria de compartilhar agora uma tela com vocês. Então, vamos lá. Está aqui. Todos veem a tela? Sim, tá ok? tudo certo. Tá. Beleza, então. Então, vamos lá. O nosso tema geral é Colômbia, História e Patrimônio, né, que vai ao encontro, então, dessa minha visão analítica da fenomenologia da cultura, patrimonial, etc. e tal. Seguimos, então. Vamos aqui para o próximo slide. Pois bem, como eu defini esses conteúdos? Né? Agora, no mês de maio, né, nós produzimos 2 materiais para os nossos assinantes. A Casa Multicultura tem um programa de assinaturas, né, que é de uma revista digital, e casualmente, assim, nesses dois episódios da nossa revista digital, eu tratei sobre esses 2 polos da Colômbia, né? Um, a cidade de Bogotá, e outro, Cartagena de Índias, mas com o olhar de Gabriel Garcia Marques, né, o Nobel de Literatura de 1982. Então, eu trago aquela notícia que eu falei para vocês anteriormente, né, antes de começar o conteúdo mais voltado a Cartagena. O renascimento da Colômbia, que já foi comparado ao Afeganistão e tenta superar o passado sangrento, né? Então, se a gente for analisar a história da Colômbia entre 1948 até os finais da década de 1990, né, quando entra o grande plano de transformação da cidade de Bogotá, principalmente, né, a capital do país e o centro político do país, nós tínhamos esse cenário, né, um cenário de insegurança, um cenário dominado por um narcotráfico, que cada cartel, por exemplo, se vocês tomarem como exemplo o cartel de Cali, ele movimentava 80 milhões de dólares por semana. Tá? Ou seja, dinheiro irregular, dinheiro que não recolhe impostos, então, de uma receita que não era usufruída, né, em parte, pela União, né, pela própria Colômbia. Então, esse é um cenário praticamente um cenário de horror assim que a Colômbia viveu ao longo dos últimos 50 anos da década do século XX. Mas medidas foram tomadas. Hoje, visitando a Colômbia, a gente vê que é um país fortemente armado. Também, em toda essa questão de segurança, tem a participação do governo norte-americano. Né? Nós temos, hoje, passeando por Bogotá, a gente vê a cada esquina assim, soldados armados, muitos esquemas de segurança, tudo como uma das medidas para conter, né, a proliferação da violência. Tá? Bom, mas por que se dá por que se deu essa violência na segunda metade do século XX? Né? Eu vou falar mais sobre isso no próximo encontro, na quarta-feira, quando eu falar sobre Bogotá. Mas por quê? Essa violência acontece principalmente pela polarização política que tradicionalmente se instalou na história da Colômbia desde a independência, né? Desde o início do século XIX. Né? Essa polarização política entre liberais e conservadores. Se vocês é um dado bem curioso, assim, mas se a gente olhar para a história da Colômbia, foi um país bipartidário até os anos 90. Tá? Não havia outros partidos políticos. Ou tu era liberal ou tu era conservador. Liberal quer dizer esquerda, conservador quer dizer extrema direita. Tá?
Então, nesse cenário polarizado, surgem as guerrilhas armadas, né? Então, a Colômbia foi comandada nesses últimos 50 anos por instituições como as FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, conhecidas também como Exército do Povo, o Exército de Libertação Nacional, o movimento M19, né, que é o movimento 19 de abril, e também, eu não poderia deixar de colocar aqui, Pablo Escobar e o cartel de Medellín. Né? Então, essas eram as 4 grandes forças que caminhavam ao lado da política tradicional colombiana. Tá? Então, foi meio século, o país tem meio século de uma história trágica, mas graças às transformações que aconteceram a partir da década de 1990, né, nós chegamos ao Acordo de Paz de 2016. Aqui vocês veem o último presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, né, que recebeu o Prêmio Nobel por essa ação, o Prêmio Nobel da Paz de 2016, por negociar com as FARC, né, e o Exército de Libertação Nacional, negociar com essas guerrilhas. Né? Então, esse acordo é chamado Acordo de Cartagena de Índias, que aconteceu em setembro de 2016. É um acordo que sacudiu bastante a política colombiana e principalmente a opinião pública. Tá? Aconteceu na Colômbia, no ano de 2016, um plebiscito, tá? Onde o povo, então, responderia se o governo deveria ou não fazer um acordo com a guerrilha. E o povo respondeu que não. Tá? No entanto, o governo desobedeceu esse plebiscito e fez esse acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, que trouxe um pouco mais de alento para esse cenário político tão desastroso. Tá? Bom, até agora só estou falando de tragédia, né? Mas vamos falar sobre coisas interessantes, então mais interessantes, e entramos aqui ao primeiro capítulo desse curso dedicado à Colômbia. Né? Então, a primeira aula é Cartagena segundo Garcia Marques. Por que escolher Garcia Marques para explicar a história de Cartagena? Tá? Porque Garcia Marques conseguiu forjar uma das estéticas mais importantes do século XX, né, que é a estética do realismo mágico. Né? A estética do realismo mágico, se a gente olhar para o ambiente europeu, ela começa de uma forma incipiente com Franz Kafka, né, lá em Praga, nas primeiras décadas do século XX, mas na América Latina, tá, toda essa força, essa violenta formação do realismo, essa estética do realismo mágico. Né? Eu vou explicar mais adiante para vocês. Então, hoje, Gabriel Garcia Marques, que não é de Cartagena, mas viveu viveu um período em Cartagena na década de 40, nos finais dos 40, e depois estabeleceu uma casa em Cartagena de Índias, sempre foi um laboratório para sua obra literária. Né? Então, hoje, a obra de Garcia Marques é um grande cartão de visitas, assim, para quem conhece Cartagena, para quem quer conhecer uma outra dimensão de Cartagena de Índias. Né? Então, na aula de hoje, veremos, né, Colombo e os primeiros descobrimentos, ou seja, a chegada de Colombo à região do Caribe e depois a exploração do território do litoral sul do Caribe, com a fundação de Santa Marta. Depois veremos Pedro de Herédia e Cartagena de Índias, né? Pedro de Herédia que funda Cartagena em 1533. A região da Baía de Cartagena já tinha sido explorado por outros colonizadores, mas que foram expulsos pelos indígenas, pelos Calamari. Mas é o Pedro de Herédia que consegue, né, uma autorização da Joana a Louca, rainha de Espanha, que sempre tinha a regência de um outro rei, porque não tinha condições mentais para isso, né? Mas o Pedro de Herédia consegue todos esses atributos para fundar juridicamente a cidade de Cartagena. Depois veremos comércio e escravidão. Cartagena de Índias foi o maior porto escravagista de todas as Américas. Praticamente todos os escravos que chegaram também no Brasil, chegavam primeiro em Cartagena de Índias. Ou seja, Cartagena, na segunda metade do século XVI, foi a maior metrópole hispano-americana. Tá?
Vemos depois a cultura palenqueira, né? Vocês podem ver aqui à direita do vídeo, né, uma palenqueira, né? Essa cultura que surge com escravos refugiados, né, de uma rebelião no finalzinho do século XVI. Né? Então nós temos a eclosão da primeira cultura crioula, tá? E do primeiro idioma crioulo na América do Sul. Né? Eles desenvolveram um idioma chamado crioulo palenqueiro, que é muito parecido, tem a mesma lógica do papeamento, né, que nós vemos nas Antilhas. Depois veremos o declínio de Cartagena de Índias no final do século XVIII, a recuperação econômica no final do século XIX e a Cartagena de Garcia Marques. Tá? Obviamente, são muitos pontos para uma aula tão curta, mas os pontos iniciais aqui até a Cartagena de Garcia Marques são pontos muito rápidos. Né? Eu quero dedicar mais tempo a essa estética do realismo mágico e mostrar como a história de Cartagena e esse sincretismo que nasceu nesse território, né, esse sincretismo que nasce com base na violência do porto escravagista, na presença da cultura africana, a presença da cultura indígena, né? Como tudo isso torna Cartagena um terreno fértil para o desenvolvimento da estética do realismo mágico, né? Essa linguagem que aproxima o cotidiano das fronteiras do inverossímil, ou seja, coisas cotidianas passam muito perto dos limites do mágico, do irreal, né? Que é o irreal considerado, é claro, por esse imaginário coletivo, o imaginário da Inquisição, trocando em miúdos. Né? Eu vou falar muito a respeito hoje de uma protagonista desse livro que eu uso como condutor, do Amor e Outros Demônios, né, do Gabriel Garcia Marques, a personagem Sierva Maria. A personagem Sierva Maria, filha de um marquês, o Marquês de Casalduero, vivendo em Cartagena, então, na segunda metade do século XVIII, ela é mordida por um cão raivoso. Ela está na companhia da sua escrava. Elas estão no Portal dos Doces, no Portal dos Mercadores, ali, para quem eles que conhecem Cartagena, é aquele portal junto àquela grande praça, junto ao Portal do Relógio. Ela está ali e ela é mordida por um cão raivoso. Tá? Mas Sierva Maria, que foi renegada pela mãe, ela fala a língua dos escravos, ela foi criada no pátio dos escravos. Né? Apesar de ser uma nobre, ela foi criada no pátio dos escravos. Ela usava guizos como brinquedo. Né? Ela não brincava com bonecas, ela brincava com guizos. Ela falava a língua dos escravos. Tá? Ela tinha trejeitos diferentes de caminhar, de dançar, ou seja, isso visto do ponto de vista da Inquisição é a possessão do demônio. Então é esse choque que é o realismo mágico, ou seja, Sierva Maria, que adotou a cultura africana como a sua cultura, é algo real, mas a Inquisição vê isso como algo irreal. É assim que se forma o realismo mágico. E é assim que Cartagena se coloca como um grande laboratório da criação do realismo mágico para o Gabriel Garcia Marques. Tá? Pois bem, eu acho que já falei demais, deixa eu só controlar o meu tempo aqui. Seguimos aqui. O nosso território hoje é o Caribe. Né? Então, se nós pensarmos nas primeiras colonizações, né, na chegada do mundo europeu nas Américas, nós não podemos deixar de falar na região do Caribe. Então, vamos lá. Este é o primeiro mapa, então, utilizado por Cristóvão Colombo, mapa confeccionado no ano de 1490 para a chegada dele às Américas. Né? Então, vocês podem ver que aqui nós temos a noção da Terra redonda, mas ainda não temos a América. A América está por ser desenhada. O que nós temos, então? Separei alguns episódios em tópicos aqui como um resumo da minha fala para que, caso vocês tenham também alguma falha de áudio, tudo, vocês possam acompanhar a lógica do meu discurso. Tá? 1492, então, nós temos aqui um episódio que é um marco da história. É um marco da história moderna, né? É a transição formal da Idade Média para a modernidade, a era dos descobrimentos. Cristóvão Colombo recebe a autorização da Isabel a Católica para fazer as navegações. Né? Então, ele sai de Palos de la Fronteira a bordo de uma nau, a nau Santa Maria, né? Que nós aprendemos lá na escola, Santa Maria, Pinta e Ninha, né? Que são a nau e as duas caravelas.
que era de propriedade de um cartógrafo, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa foi o primeiro homem a desembarcar na Baía de Cartagena, mas ele foi comido pelos índios, foi flechado pelos índios. Ele chega, então, nas Américas, no Caribe, com cerca de 90 homens e mais 2 caravelas, Pinta e Ninha, que faziam parte, então, dessa comitiva. Em 12 de outubro, o Rodrigo de Triana, que era um grumete, ou seja, um navegador de baixa patente, avistou a primeira terra em território americano, que hoje são as Bahamas. Ele avistou a ilha de Guanaani, Guanaani porque era habitada pelos indígenas Guanaani, e o Cristóvão Colombo, então, batizou esse lugar de São Salvador. Atualmente nós conhecemos como Bahamas. No mesmo ano, na manhã de Natal, navegando, explorando outros territórios dessa região, a nau Santa Maria encalha. Então, devido a essa incapacidade da nau seguir adiante, eles acabaram parando na ilha de Santo Domingo, onde nós temos a fundação do primeiro assentamento hispânico, nas Américas. Então, a nau Santa Maria encalha, eles desmontam a nau Santa Maria para construir um forte. Esse forte, então, é a primeira construção nas Américas. Então, essa ilha é chamada de Hispaniola, ou La Española. Hoje conhecemos como Ilha de Santo Domingo. Então, foi erguido, nessa ocasião, o Forte La Navidad, que hoje está em território haitiano, no Morro de San Nicolás. 1493, já na segunda viagem, também no mês de dezembro, o Cristóvão Colombo, então, iniciou a construção do primeiro povoado permanentemente ocupado nas Américas, que é La Isabela, hoje no território aproximadamente 350 quilômetros do Morro de San Nicolás. Hoje, a La Isabela está no território da República Dominicana. Aqui nós trago só a título de curiosidade, uma obra que está em exposição no Museu do Prado, o primeiro desembarque de Colombo na América. Então, Colombo, quando desembarca nas Bahamas. Então, em La Isabela, hoje na República Dominicana, nós temos um sítio arqueológico que mostra, então, esse primeiro assentamento que foi construído pelos espanhóis aqui nas Américas, E trago também, a título de curiosidade, alguns restos arqueológicos, então, que persistem até hoje. Então, de uma edificação que depois foi destruída e também de um cemitério. Dizem que o Colombo, quando saiu de La Isabela, voltou para a Espanha, porque foram 4 viagens, voltou para a Espanha e depois retornou para La Isabela, ele encontrou a maioria da sua comitiva encontrou morta, com certeza, ou morreram de fome ou morreram por acidentes naturais ou também pelo ataque de povos autóctones. Bom, mas então trago aqui rapidamente um mapa dessas 4 viagens de Colombo às Américas. Vocês podem ver que todas então saem aqui da região do extremo sul da Espanha, da Andalucia, e percorrem esse território em torno de Cuba, a ilha de Santo Domingo, onde estão aqui República Dominicana e Haiti, e só na terceira viagem que o território caribenho vai ser explorado. Mas o território caribenho era um território ocupado, o território caribenho da Colômbia, era um território ocupado por índios muito belicosos. Então, é por isso que até a fundação do primeiro assentamento, que foi Santa Marta, em território hoje colombiano, foram mais ou menos 25 anos. Então, após fazer parte da segunda expedição de Colombo, a de 1493, o sevilhano Rodrigo de Bastidas solicitou a Isabel a Católica autorização para percorrer a costa caribenha da atual Colômbia.
Então, durante esse intervalo da chegada de Bastidas à Bahia, né, a Baía de Cartagena, né, que está mais a oeste dessa região de Santa Marta, e a fundação oficial de Cartagena de Índias, vários conquistadores transitaram por aquela região. No entanto, esses índios Calamari, né, entre outros povos indígenas que estão naquela região, a seguir eu mostro para vocês um mapa étnico do lugar, eram muito belicosos. Então, desembarcar naquelas terras sem armamento e sem contingente suficiente era praticamente um atestado de óbito, né? Então, foi isso que aconteceu com o Juan de la Cosa, né, que em 1510 resolveu, o cartógrafo, né, que fez vários mapas para Cristóvão Colombo, ele resolveu desembarcar em 1510 e simplesmente desapareceu, né? Em 1525, então, nós temos a autorização dada por Carlos V. Quando eu falo Carlos V, ele é Carlos V para o Sacro Império Romano Germânico, mas para a Espanha ele é Carlos I, né? Ele é o filho da Joana Louca, então ele governava junto com a mãe. Na verdade, a mãe não governava, a mãe dava algumas ordens, mas não tinha condições para isso. Mas o Carlos V dá autorização, então, para Bastidas fundar o povoado de Santa Marta. Por que é importante falar sobre o povoado de Santa Marta? Porque é a partir de Santa Marta que se cria contingente e estratégia militar adequada para que os espanhóis conquistassem outros territórios da costa caribenha do Caribe, tá? Então, assim, ele recebeu essa autorização para controlar desde o Cabo de la Vela, que está no extremo oriental da Colômbia, até as Bocas de Ceniza, né? Bocas de Ceniza é uma região que está junto à foz do Rio Magdalena. E o Rio Magdalena também vai ser muito importante dentro da história da Colômbia, porque é ele que cuida de interiorizar essa colonização. É por meio do Rio Magdalena, pela trajetória do Magdalena, que os colonizadores vão chegar a Bogotá e vão em busca do mito do Eldorado, que eu vou falar para vocês na próxima encontro. Então, o curso do Rio Magdalena, né? Aqui está Santa Marta, Bocas de Ceniza, e aqui o Rio Magdalena, que vai levar os colonizadores a partir de 1535, né, à fundação da cidade de Bogotá, ou seja, a cidade na Cordilheira dos Andes, numa altitude de aproximadamente 2.460 metros. Muito bem, o que nós temos em Santa Marta? Vamos daqui a pouquinho sair de Santa Marta e já chegar em Cartagena, né? Nós temos uma colonização de indígenas menos belicosos, conhecidos como indígenas Tairona, tá? E esses indígenas Tairona, eles trabalham muito com a ourivesaria, ou seja, nós temos aqui boa parte de riquezas que são enviadas à Espanha, ou seja, nós temos ouro nesse lugar, tá? Vocês podem ver aqui, um dos artefatos é uma figura votiva, né, feita pelos índios Tairona, e que hoje faz parte do Museu do Ouro, coordenado pelo Banco de la República. Se nós olharmos para essa casa colonial, essa é considerada a primeira edificação permanente no território sul-americano, né? Então, ela foi construída no início do século XVI, junto com a fundação de Santa Marta. Obviamente, sofreu muitas transformações, mas aqui nós temos a primeira edificação que ainda existe em todo o território sul-americano. Aqui vocês podem ver um mapa étnico, né, das populações pré-colombianas do território aqui da Venezuela e também da Colômbia. Aqui junto a Santa Marta nós temos os Tairona, aqui nós temos o Sinu, né, o grupo Sinu, e desse grupo Sinu fazem parte os índios Calamari, e aqui, já para antecipar um pouquinho o conteúdo da próxima aula, nós temos a cultura muisca, tá? Ainda temos Tolima, temos La Tolita, Calima, Quimbaya, outras culturas pré-colombianas que fazem parte da cultura, da formação cultural colombiana, né? Que nós podemos ver esses artefatos nos museus do ouro espalhados por todo o país.
Nessa região de Santa Marta, mais perto da Serra Nevada, do Pico Cristóvão Colombo, um pico nevado praticamente junto à costa do Caribe, com 5.400 metros aproximadamente, nós temos também uma cidade perdida, né? A cidade de Buriticá, que foi construída entre 700 e 1600. Ou seja, havia ali, essa é uma das civilizações mais importantes, né? A civilização tairona, uma das mais importantes do território caribenho. Tá? Pois bem, depois dessa introdução falando sobre Santa Marta e Santa Marta como uma fonte de riqueza para os espanhóis, né? É em Santa Marta que eles vão conseguir também conseguir elementos para levar a coroa espanhola e trocar isso por dinheiro, ou seja, daqui de Santa Marta saiu muito ouro para financiar outras explorações. Né? Nós vamos, então, aqui só mais um mapa do Juan de la Cosa, agora já o território caribenho, vocês podem ver aqui, temos aqui África, América e o território caribenho como uma grande boca, tá, de chegada dos espanhóis. Nós vamos para Cartagena de Índias e vamos falar sobre uma figura chamada Pedro de Heredia. Né? O Pedro de Heredia era um madrilenho, um nobre madrilenho, que se meteu numa confusão em Madrid. Ele foi ferido numa briga, ele foi ferido no olho e ele resolveu se vingar, né, de 6 pessoas que arrumaram toda essa confusão. Né? E ele acabou matando 6 pessoas. Então, ele, como perseguido da justiça, né, procurado pela justiça, ele resolve partir para as Índias. Né? Então, partir para a América e para o território caribenho. Nós temos aqui, então, 1532, ele recebe... ele primeiro faz fortuna na ilha de Santo Domingo, em engenho de açúcar, mas ele vê que ele não tem muito talento assim para atividade agrícola, mas mesmo assim ganha muito dinheiro. Então ele volta à Espanha e com boa parte do dinheiro que ele ganhou, ele paga a Joana Louca para dar uma autorização para que ele pudesse explorar as terras nas imediações da foz do Rio Magdalena. Ou seja, nós estamos falando do outro extremo. Nós temos de um lado, então, Santa Marta, a cidade já consolidada a partir de 1525, e ele quer explorar aquele território dos índios mais belicosos, dos Calamari, né, que faz parte dessa comunidade Sinu. Então, no ano de 1533, em 1º de junho, com uma comitiva composta por uma nau e 2 caravelas, ou seja, a mesma infraestrutura que Colombo chegou na América, né, mais 150 homens, mais 22 cavalos, ele desembarca nessa região da atual Boca Grande de Cartagena. Para aqueles que conhecem Cartagena, Boca Grande é aquela região que eles querem construir mais ou menos como uma Miami cartageneira, né? Uma região de arranha-céus, aquele grande braço de terra que nós temos sobre o mar, na parte mais ocidental da cidade. Então é ali que o Pedro de Heredia ele funda a cidade de Cartagena, estabelece todos os instrumentos jurídicos para essa fundação. Tá? Também fazia parte dessa comitiva a sua concubina, né, que ele conheceu lá na ilha de Santo Domingo, né, que era uma mulher indígena que tinha sido sequestrada com 12, 13 anos, chamada Catalina. Né? Catalina, o nome que foi dado pelos espanhóis. E aqui nós temos mais ou menos o mesmo esquema que aconteceu com a Malinche, para quem conhece a história do México. Né? A Malinche, que foi intérprete, uma indígena que foi intérprete do Hernán Cortés, no México, né, para a conquista dos astecas. Aqui nós temos a Índia Catalina como uma índia sequestrada, ainda quando a criança, adolescente, aprendeu espanhol e ela era o meio de comunicação de Pedro de Heredia com as comunidades indígenas daquela região. Né? Então ela foi mediadora desse desembarque. Né? Desembarque, né, feito por outros colonizadores, como Juan de la Cosa, que foi flechado ou comido pelos indígenas em 1510. Aqui nós temos um dos principais monumentos da cidade de Cartagena, que é o monumento à Índia Catalina. Então, é a união da Índia Catalina com o Pedro de Heredia que nós temos aqui a fundação do mito da miscigenação dos povos sul-americanos. Tá? Então, é o fruto dessa relação que nós temos o povo sul-americano, né? O povo crioulo. Tá? Aqui mais uma imagem desse monumento dedicado à Índia Catalina. E tem uma história, até está dando um seriado no Netflix agora chamado Índia Catalina. Eu vi um episódio, mas achei
não achei muito bom, assim, historicamente muito deturpado. Mas tem uma história de que a Índia Catalina resolve se vingar do Pedro de Heredia e ela denuncia ele depois por fazer desvio de verbas, alguma coisa assim. Mas isso é uma história faz parte das crônicas mais menos confirmadas, né, da história. Então temos a Índia Catalina como um personagem fundamental da fundação da cidade de Cartagena e temos aqui também uma carta escrita pelo próprio Pedro de Heredia ao Carlos V de Espanha, né? Então, mostrando o que ele viu, dizendo o que ele viu com esse desembarque. Então, e havia andado cerca de 1 légua pela costa do mar, quando estávamos indo, topamos com um batalhão de índios, que começaram a nos flechar. Arremetemos, deram-nos as costas, os alcançamos a cavalo e, em seguida, não consenti com a morte de nenhum. Antes o cercamos e tomamos um deles para saber a língua da terra. Esse depois nos levou ao povoado, mas quando chegamos não havia ninguém, tudo estava fechado. Então esse é o primeiro relato histórico que nós temos por fonte primária, né? Feito pelo Pedro de Heredia e remetido ao imperador Carlos V, Carlos I da Espanha. Ok, deixa eu passar mais uma. Aqui nós temos um mapa já de 1550 da cidade de Cartagena. Vocês podem ver que a cidade rapidamente, né, por conta da sua formação geográfica, por essa grande baía, ela atingiu um status comercial muito importante. E Cartagena, é dessa maneira que Cartagena vai se desenvolver pelos próximos, principalmente até a segunda metade do século XVIII, né? Uma cidade onde o comércio dos escravos, que começa lá no início do século XVI, desponta como principal fonte de renda dessa região. Então, esse mapa está virado, né? Nós temos a orientação dele aqui para o sul. A gente teria que virá-lo para ver na posição correta de que nós vemos no mapa, né? Orientado ao norte. Mas aqui nós temos, então, o que hoje seria a cidade murada, né? E aqui toda a região da Boca Grande. Então, vocês podem perceber que esse mapa é uma crônica, né, já da Idade Moderna, né, de 1550, que mostra a atividade comercial em Cartagena de Índias. Muito bem. Falar sobre esse ponto de comércio e escravidão. Nos 2 séculos posteriores, então, à fundação de Cartagena, essa cidade ela se desenvolve como uma das colônias mais promissoras, né, nas Américas, né, e em grande parte por conta do comércio escravagista, né, o comércio de escravos. Né. O próprio Heredia viu o desenvolvimento, né, o sucesso da sua colônia. Né. Então, havia outros elementos, como, por exemplo, extração de madeira, extração de ouro, tudo isso acabava indo para a Espanha e também financiando outras explorações nessa região do Caribe. Entretanto, como era uma cidade muito rica, despertou a atenção dos corsários. E nós temos aqui um dos mais importantes corsários que visitou Cartagena, é Francis Drake, né, que atuou em nome da Elizabeth I da Inglaterra contra as possessões do Filipe II, né? Filipe II, rei da Espanha. Ou seja, Cartagena se converteu numa grande metrópole. No entanto, já sofria dos males das grandes metrópoles, que era a questão da violência, né? Então, para proteger o seu entreposto, o Filipe II ele ordena então a construção das muralhas de Cartagena, né, que é o símbolo da cidade. Essas muralhas foram construídas ao longo de 200 anos. Né? E em 1657 nós temos também a finalização do Castelo de São Felipe de Barajas, que é a primeira e única, o primeiro e único castelo. Eu acho que tem o microfone ligado. Alguém mandando um beijo. Alguém está com o microfone ligado. Certo. Então, assim, para proteger esse entreposto comercial muito importante, foi erguido também esse castelo, né, o Castelo de São Felipe de Barajas, maior construção militar na América Espanhola. Né? Então, a construção desse castelo complementou os instrumentos de guarda da região de Cartagena. Aqui nós temos, então, um retrato do Filipe II, só para ilustrar a minha fala.
É um retrato que está lá no Museu do Prado. Esse é um dos últimos retratos feito por Anguissola, Sofronismo Anguissola, um dos principais retratistas ao lado de Velázquez e Filipe II. Muralhas de Cartagena, temos aqui um dos bastiões da muralha. Então a muralha foi construída exatamente junto ao mar, para proteger o que hoje nós conhecemos como centro colonial da cidade. E aqui o Castelo de São Felipe de Barajas, a maior fortaleza, o maior equipamento militar das Américas. E aqui uma vista aérea dessa grande fortificação. Ou seja, essa grande fortificação, junto com as muralhas, né, ela está afastada, essa fortificação observa as muralhas, eram responsáveis pela guarda, né, dessa cidade, que foi um verdadeiro tesouro comercial até o final do século XVIII. Aqui nós temos boa parte dessa história da navegação, do comércio escravagista, né, a gente pode ver aqui na Praça da Aduana, em Cartagena, no Museu Naval. É um museu um pouco carente assim, de capital histórico, né, então não há muitos artefatos, mas ao mesmo tempo há uma boa historiografia escrita assim, para que a gente possa conhecer melhor a história da navegação e do comércio marítimo na cidade de Cartagena. Aqui eu trago para vocês só um mapa da cidade, vocês podem ver aqui, né, esse aqui é o centro histórico de Cartagena, toda a região das muralhas, aqui o arrabalde de Getsemaní, que é reduto da cultura palenqueira, e aqui a Boca Grande, que eu falei para vocês, onde chegou a nau do Pedro de Heredia. Aqui um mapa mais aproximado, então toda a região, a muralha tem 11 quilômetros, vocês podem caminhar por cima das muralhas, tem alguns bares e uma vista muito linda para o restante da cidade, né? Então é o principal monumento histórico da cidade de Cartagena. Muito bem, agora eu falei sobre a Getsemaní, sobre a cultura palenqueira. Em 1599, né, um escravo da Guiné chamado Bencos Biorro liderou uma rebelião de escravos, né, fundando assim o povoado de San Basílio de Palenque, né, um povoado que fica aproximadamente 40 quilômetros ao sul de Cartagena. Então, nessa grande rebelião, a primeira rebelião de escravos das Américas, né, nasce esse povoado distante de Cartagena e surge uma nova cultura, que é a cultura palenqueira, né, a cultura idiomática do palenque. O palenqueiro é um primeiro idioma crioulo nascido na América do Sul, é uma fusão entre o espanhol, línguas africanas e também língua portuguesa. Então, a miscigenação de tudo isso deu origem ao crioulo palenqueiro. Mas por que falar sobre o crioulo palenqueiro, né, sobre a cidade de San Basílio, que está mais distante 30, 40 quilômetros de Cartagena? Porque são esses crioulos palenqueiros que vão recolonizar a cidade de Cartagena depois, na segunda metade do século XVIII, início do XIX, né, durante a Guerra de Independência. Em 1620, né, a população de Cartagena era de 6 mil habitantes. Né? Então, pensando no contexto hispano-americano, era uma grande cidade, mas 1.400 eram escravos negros. Ou seja, para vocês verem o contingente, né, o grande contingente, aproximadamente 25% da população era de escravos. Né? Chegavam ao porto de Cartagena anualmente entre 12 e 14 navios negreiros. Né? Então, esses escravos eram distribuídos por todas as Américas depois. A população afro-americana, então, desenvolvia não só funções produtivas nessa região, mas também era um símbolo de status para as famílias espanholas e famílias crioulas. Né? Essas famílias, então, que vieram da Espanha, os crioulos são essa primeira geração de espanhóis nascidos em território americano. Né? Ao passo, então, que crescia a população negra, aumentava a presença da Inquisição. Aqui eu já estou entrando em contato com o realismo mágico do Gabriel Garcia Marques, né? E é a Inquisição que vai ser esse contraponto à propagação dos ritos africanos, né? Que são considerados uma ameaça a toda a sociedade. Aqui para aqueles que conhecem Cartagena, né? Vocês podem ver essas senhoras, essas mulheres, essas senhoras
por toda a cidade são senhoras palenqueiras, né, descendentes daqueles primeiros escravos refugiados lá em São Basílio de Palenque, e que depois, do final do século XVIII, início do XIX, vieram novamente para Cartagena e hoje mantém essa cultura. Hoje, o governo da Colômbia inclui o crioulo palenqueiro como uma língua oficial do país, e nós temos na Colômbia hoje aproximadamente 30 mil falantes desse idioma. Bom, falando em Inquisição, eu trago para vocês aqui uma das principais atrações de Cartagena, é o Museu da Inquisição, um museu também que carece de capital histórico, mas esse prédio simboliza o poder do Santo Ofício, né? E não só o poder do Santo Ofício, mas o poder da Contra-Reforma, né? O poder da Contra-Reforma contra a propagação desses ritos negreiros, né? Esses ritos africanos que são tão comuns na cidade. Eu trago essa janelinha para vocês aqui. Essa janela no edifício do Museu da Inquisição era a janela por onde o Santo Ofício recebia as denúncias, né? Então, vocês podem imaginar quanta coisa foi dita por essa janelinha. Aqui uma visão geral de Cartagena de Índias. Eu trago essa visão geral porque mostra, tá, uma igreja dedicada a São Pedro Claver. São Pedro Claver foi um sacerdote jesuíta que viveu boa parte da sua vida em Cartagena de Índias, e ele foi responsável, foi um dos primeiros ativistas dos direitos humanos dos negros africanos aqui no território cartageneiro, né? Então ele é considerado o santo dos negros. Vocês podem ver em frente ao mosteiro e igreja de São Pedro Claver uma estátua que representa, né, essa proximidade de Pedro Claver com os africanos da cidade. Muito bem, seguimos o nosso passeio então, por Cartagena. Cartagena foi uma cidade comercialmente então muito importante, e todas as edificações que nós temos, né, esses casarões coloniais com gelosias, né, uma arquitetura muito rebuscada, é fruto desse dinheiro que circulava na cidade. Mas nós temos um momento de declínio, né? Então, assim, Cartagena é uma cidade tão atacada e tão visada pelos corsários, por piratas e tudo, que a coroa espanhola meio que resolveu largar de mão, porque o que eles investiam, eles tinham que investir muito dinheiro em armamento, né, em segurança, e isso acabou sendo mais caro do que a receita que Cartagena dava para o vice-reino de Nova Granada, como se chamava esse território, e para a coroa espanhola, né? Então, Cartagena já não era tão interessante do seu ponto de vista comercial. É nesse momento, então, que nós temos também um crescimento dos movimentos abolicionistas, né? Principalmente nos últimos anos do século XVIII, depois da Revolução Francesa, quando surge também todo o movimento pela independência dos vice-reinos da América Espanhola. E Cartagena, então, foi o maior centro urbano desse vice-reino, né? E o segundo território a se declarar independente da Espanha em 1811. Nós temos primeiro a declaração de independência do Haiti, depois nós temos a declaração de independência de Cartagena de Índias. Só depois que nós temos o centro, né, a capital do vice-reino, que é Bogotá, nesse momento, se declarar independente. Então, a proclamação da Gran Colômbia, né, que é uma república que foi instaurada em 1819, nós temos a expulsão dos últimos exércitos coloniais da costa. Tá? E a cidade, por conta dessa expulsão, a cidade foi destruída por esses exércitos coloniais, mas só que a cidade renasceu. A cidade renasceu com esses 500 escravos libertos lá, os descendentes desses 500 escravos libertos, lá do finalzinho do século XVI, início do XVII, foram repovoar, né, esses palenqueiros foram repovoar Cartagena. Né? E é por conta dessa resistência que Cartagena é conhecida como La Heroica, né, a cidade heróica. Então, do início do século XIX até o final desse mesmo século, Cartagena meio que sofreu um vazio histórico, assim, né? Então, esses primeiros anos de independência da Gran Colômbia, como se chamou essa primeira república, né, foi marcado por muitas guerras, por muitos conflitos. Né? Então, nós temos praticamente um vazio histórico. Tati, eu acho que vou passar uns 10 minutinhos, tá? Não sei se vocês vão se importar. Tá bem.
Tá? Então, assim, como se dá a recuperação econômica de Cartagena de Índias? Né? Isso se dá no final do século XIX, quando nós temos a chegada de muitos imigrantes. Tá? Então, principalmente imigrantes do Líbano, da Síria e da China. Tá? Então, essas são as novas culturas que vão fazer parte desse cotidiano da cidade de Cartagena. Tá? Só falando um pouquinho de cultura popular, né? Aqueles que a cantora Shakira, por exemplo, que é da cidade de Barranquilla, que é do lado de Cartagena, é descendente de uma dessas famílias libanesas que migraram para Cartagena no final do século XIX. Então, Cartagena foi um ponto de chegada de muitos imigrantes libaneses. Bom, é nesse período, então, que o político cartageneiro Rafael Núñez foi eleito presidente da Colômbia. Então, a Cartagena, que foi dada ao descaso, assim, ao esquecimento nos últimos, durante grande parte do século XIX, teve um presidente da Colômbia por 3 mandatos. Né? Então, Rafael Núñez voltou o seu olhar para Cartagena e assim Cartagena recuperou-se economicamente. Né? Ela passou por um processo traumático também, né, da Guerra Civil, a Guerra dos 1000 Dias, que aconteceu entre 1899 e 1902, né, que foi uma insurreição civil devastadora que ocasionou também a independência do Panamá. Né, o Panamá que estava sendo lá visado já pelos Estados Unidos. Até então, Colômbia e Panamá eram um único país. Aqui vocês podem ver a Casa de Rafael Núñez, para aqueles que ainda não visitaram ou já visitaram Cartagena e não foram à Casa de Rafael Núñez, como monumento arquitetônico é algo realmente surpreendente, né? Um solar magnífico na cidade. Bom, entramos então na Cartagena de Garcia Marques. Né? Agora eu vou dedicar o meu tempo um pouquinho mais para leituras, para ilustrar como Garcia Marques, então, entende a cidade de Cartagena. Né? Ele chega em Cartagena no ano de 1948, ele era muito jovem, tinha aproximadamente 20 anos, e ele vinha da cidade de Bogotá. Garcia Marques nasceu no Caribe. Ele nasceu na cidade de Aracataca, uma cidade que não fica na costa, mas fica na região do Caribe, mas uma cidade muito empobrecida, assim, uma cidade que era controlada pela United Fruit Company, que é uma empresa de plantações de banana com sede na Louisiana. E toda a economia de Aracataca era voltada, né, para o plantio da banana. O Gabriel Garcia Marques, os pais saíram de casa, ele foi cuidado pelos avós, e é em Aracataca, inicialmente, que ele tem entende essas primeiras linguagens do que é a estética do Caribe, né? O que é esse jogo, né, feito entre a crença popular e o efeito da Contra-Reforma, né? O efeito da Inquisição, como tudo isso foi forjado lá no século XVIII. Então tem uma passagem que eu transcrevi para vocês aqui, que o Gabriel Garcia Marques fala em uma entrevista, que diz assim, que para mim sintetiza muito o que é a estética dessa obra caribenha. Né? Para mim, a vida sempre foi muito curiosa. As mulheres presididas pela minha avó viviam num mundo sobrenatural, num mundo fantástico, onde tudo era possível, onde as coisas mais maravilhosas eram simplesmente cotidianas. Mas meu avô era o ser mais concreto que eu conheci. Contava histórias sobre a Guerra Civil, as peripécias da política e falava comigo como se eu fosse um adulto. Então, eu vivia dividido entre esses dois mundos. Hoje, para quem quer fazer uma viagem para a Colômbia, eu recomendo, assim, é fundamental a leitura de alguns desses livros, né? Não sei se vocês enxergam, tá? Mas entre eles, Do Amor e Outros Demônios, que eu vou comentar com vocês aqui rapidamente, 100 Anos de Solidão, que é assim, é o melhor exemplo que nós temos, né, da criação do realismo mágico, que é a fundação de Macondo, a cidade inspirada nesse território do Caribe, principalmente na cidade de Aracataca. Obviamente, O Amor nos Tempos do Cólera, Cheiro de Goiaba, e, para mim, o mais espetacular de todos eles é Viver para Contar, que é uma espécie de autobiografia de Gabriel Garcia Marques. Né? Então, é a forma que nós temos de fazer uma viagem pela Colômbia através dos livros. Seguindo adiante. Então, eu trago aqui uma imagem da United Fruit Company, né, dessa economia bananeira que se desenvolveu
na cidade de Aracataca e também foi boa parte da recuperação econômica da cidade de Cartagena, o plantio de banana. E eu trago para vocês aqui algumas passagens, então, desse livro do Gabriel Garcia Marques, que vocês podem ver a capa aqui aí ao lado, que é Viver para Contar. Aqui o Gabriel Garcia Marques ele conta a chegada dele em Cartagena e percebam como ele coloca esses episódios comuns no limite do fantástico, né? No limite, a realidade é levada ao extremo aqui nesse lugar. Tá? Então, ele diz assim, sobre a sua chegada, né? Então, ele sai de Bogotá, fugido do Bogotaço, desse episódio que eu vou contar na próxima aula, né? Que é uma grande insurreição que dá início a toda essa crise colombiana de 50 anos. No final de uma jornada de saltos mortais por uma estrada dura e cheia de curvas, o ônibus do correio exalou seu último suspiro onde merecia, encalhado no manguezal, pestilento de peixes podres, a meia légua de Cartagena de Índias. O motorista saltou da boleia e anunciou com um grito mordaz: lá está a Heróica. Este era o nome emblemático pelo qual se conhece Cartagena de Índias, graças às suas glórias do passado, e devia estar ali. Mas eu não via nada, mesmo porque eu mal conseguia respirar dentro de um terno negro de lã que estava usando desde o dia 9 de abril. 9 de abril é o dia trágico do Bogotaço, em Bogotá. Tínhamos chegado à grande porta do relógio, uma das entradas da cidade. Durante 100 anos existiu ali uma ponte levadiça que ligava a cidade antiga com o arrabalde de Getsemani e com os densos bairros pobres dos manguezais e que ficava levantada das 9 da noite até o amanhecer do dia seguinte. Aí está a porta do relógio, né? Então a primeira visão de Gabriel Garcia Marques sobre a cidade de Cartagena. Apesar dele ter nascido no Caribe, ter nascido em Aracataca, a primeira vez que ele estava em Cartagena de Índias foi nessa ocasião, em Cartagena foi nessa ocasião. Seguindo ainda no mesmo livro, né? Ele diz: de tanto ouvir falar dela desde que nasci, identifiquei no mesmo instante a pracinha onde estacionavam as carruagens e as carretas de carga puxadas por burros, e ao fundo a galeria de arcos, onde o comércio popular se tornava mais denso e buliçoso. Embora não fosse reconhecida pela consciência oficial, aquela pracinha era o último coração ativo da cidade desde as suas origens. Durante a colônia, chamou-se Portal dos Mercadores. Dali manejavam-se os fios invisíveis do comércio de escravos e cozinhavam-se os ânimos contra o domínio espanhol. Mais tarde, chamou-se Portal dos Escrivães, por causa dos calígrafos taciturnos de colete de veludo e meias mangas postiças e que escreviam cartas de amor e tudo que é tipo de documento para os analfabetos pobres. E aqui está o Portal dos Mercadores, hoje conhecido como Portal dos Doces, né? Que nós temos aqui uma grande venda de doces na entrada da Porta do Relógio. E é aqui que começa a história de Serva Maria. É aqui que Serva Maria é mordida por um cachorro cinzento raivoso. Tem uma história curiosa sobre o Garcia Marques em Cartagena. A primeira noite que ele chega na cidade, ele dorme na rua. Então, como tinha acontecido o Bogotaço, lá em Bogotá, todo o país estava em toque de recolher. Tá? Então, ele não encontrou os amigos que pagariam a noite na pensão e vai dormir na Praça Bolívar. Tá? Aí senta no banco de praça, 10 horas da noite, e ele é levado pela polícia. Então, a primeira noite de Gabriel Garcia Marques naquela cidade que abriria para ele o caminho para o realismo mágico, ele passa na cadeia. Ao lado da Praça Bolívar tem um outro edifício muito importante, que é o Museu do Ouro Zenu. Tá? Então, também é um museu controlado pelo Banco da República, que traz aqui os principais artefatos dessa cultura indígena Zenu, que são esses indígenas da região de Cartagena, né, de onde saíram também os Calamari. Mas é sobre... eu não vou tomar muito mais tempo de vocês, já estou quase no final. Sobre Do Amor e Outros Demônios, que nós temos aqui integralmente o território de Cartagena nas páginas de Garcia Marques. Tá? Então ele começa o livro com um depoimento dele de como ele chegou a esse romance. O romance foi escrito em 1994, mas ele volta, ele é composto a partir de uma memória de 1949,
e retrata um ambiente da segunda metade do século XVIII, que é essa Cartagena decadente que eu falei para vocês anteriormente, né? Então ele diz assim, não foi, ele foi, só continuando aqui, ele quando chegou em Cartagena, ele consegue emprego em um jornal chamado El Universal, né, que é um dos jornais mais antigos de Cartagena, e ele já tinha começado a escrever para o jornal lá em Bogotá, ainda muito jovem. Então o primeiro emprego de Gabriel Garcia Marques foi como jornalista, né? Então ele diz assim, na apresentação do livro, não foi um dia de grandes notícias aquele 26 de outubro de 1949. Mestre Clemente Manuel Zabala, chefe da redação do jornal onde eu fazia minhas primeiras letras de repórter, encerrou a reunião da manhã com 2 ou 3 sugestões de rotina. Não deu tarefa concreta a nenhum redator. Minutos depois, soube por um telefonema que estavam esvaziando as criptas funerárias do antigo convento de Santa Clara e que me ordenou sem muita convicção. Vá lá e veja o que consegue. No terceiro nicho do altar-mor, do lado do evangelho, é que estava a notícia. A lápide soltou em pedaços ao primeiro golpe de picareta e uma cabeleira viva, cor de cobre, intensa, se espalhou para fora da cripta. O mestre de obras quis retirá-la inteira, com a ajuda de seus operários. E quando mais a puxavam, mais comprida e abundante parecia, até que saíram os últimos fios, ainda presos a um crânio de menina. No nicho, ficaram apenas uns ossinhos miúdos e dispersos. E na pedra, carcomida pelo salitre, só se lia um nome sem sobrenomes. Serva Maria de todos os Ángeles, estendida no chão, a cabeleira esplêndida media 22 metros e 11 centímetros. É nesse momento que o Gabriel Garcia Marques ele lembra de uma história contada pela avó. A avó, durante a infância, né, contou que havia uma marquesinha santa, né, que era venerada pelos povos do Caribe, que ela operava milagres, e que a marquesinha tinha sido, o seu fantasma perambulava pelas ruas, né, com uma cabeleira muito extensa. É nesse momento que ele se depara com esse mito contado pela avó. Aí nós já vemos, né, como o realismo mágico ele é concreto aqui nessa obra. Então, aqui está a cripta do Convento de Santa Clara. O Convento de Santa Clara, hoje é o Sofitel Santa Clara, um dos principais hotéis de Cartagena de Índias. E agora um pouquinho da história, só para ilustrar, né, a história de Serva Maria, a protagonista desse romance. O romance começa dessa maneira. Um cachorro cinzento com uma estrela na testa irrompeu pelos becos do mercado no primeiro domingo de dezembro. Revirou as mesas de frituras, derrubou barraquinhas de índios e toldos de loteria e, de passagem, mordeu 4 pessoas que se atravessavam no seu caminho. 3 eram escravos negros. A outra foi Serva Maria de todos os Ángeles, filha única do Marquês de Caçadoeiro, que fora, com uma empregada mulata, comprar uma fieira de guizos para a festa dos seus 12 anos. Tinham recebido ordem para não passar o portal dos mercadores, mas a criada se aventurou até a ponte levadiça do arrabalde de Getsemani, atraída pela bulha do Porto Negreiro, onde leiloavam um carregamento de escravos da Guiné. E aqui vocês podem ver um edifício que é muito importante nessa obra, que é a antiga residência do Marquês de Valderroios, né? E é em cima dessa residência do Marquês de Valderroios que o Gabriel Garcia Marques cria a residência do Marquês de Caçadoeiro, né? Então é nesse pátio que Serva Maria se divertia com os escravos durante a sua infância. O barulhento pátio dos escravos, onde festejavam os aniversários de Serva Maria, tinha sido outra cidade dentro da cidade no tempo do primeiro marquês. Assim continuou com o herdeiro, enquanto persistiu o comércio escuso de escravos e farinha, que Bernarda era a mãe da Serva Maria, dirigia com mão esquerda, do trapiche de Maates. Agora, todo o esplendor era coisa do passado. Vejam como aqui Garcia Marques nos conta a história da decadência de Cartagena, né? Essa história que está nos livros, né? Está nos livros de história. Então, a decadência ele traduz para a experiência do Marquês de Caçadoeiro. Bernarda estava aniquilada pelo vício insaciável e o pátio reduzido a 2 barracões de madeira com tetos de folhas de palmeira, onde acabaram de se consumir os últimos restos de grandeza. A casa tinha sido orgulho da cidade até o começo do século. Agora estava arruinada e lôbrega, parecendo em estado de mudança, com grandes espaços vazios e muitas coisas fora do lugar.
Nos salões ainda restavam os pisos de mármores achadrezados e alguns lampiões de lágrimas com teias de aranha penduradas. Os aposentos que se mantinham vivos eram frescos em qualquer tempo, graças à espessura das paredes de alvenaria e aos muitos anos de fechados. E mais ainda, graças aos ventos de dezembro, que se infiltravam, assobiando pelas frestas. Aqui ele recortei um outro trecho que ele fala sobre o prédio do convento de Santa Clara, né? O convento fundado pelas Clarissas no início do século XVII, ele foi fechado no século XIX e o prédio serviu para as mais diversas funções. Ele foi sede da Faculdade de Medicina da Universidade de Cartagena, foi escola de belas artes, foi hospital, ou seja, depois que as Clarissas foram expulsas de Cartagena, ele adotou outras funções. O convento de Santa Clara era um edifício quadrado de frente para o mar, com 3 andares de numerosas janelas iguais e uma galeria de arcos no meio ponto ao redor de um jardim, agreste e sombrio. Havia um caminho de cascalho entre os bosques de plátanos e fetos silvestres, uma palmeira esbelta que crescera mais alto que os terraços em busca da luz e de cujos galhos pendiam talos de baunilha e réstias de orquídeas. E agora mais... Bom, só resumindo um pouco a história da Serva Maria, como ela foi criada pelos escravos, falava a língua dos escravos, dançava feito os escravos e foi mordida por um cão raivoso, Serva Maria estava com 12 anos. O bispo da cidade viu que a filha desse marquês, com 12 anos, com esse comportamento, jamais conseguiria um casamento. Então, 12 anos já estava entrando na puberdade, o momento de conhecer os pretendentes. Então, como Serva Maria era completamente inadequada aos padrões da sociedade da época, ela foi condenada ao convento. E como ela tinha sido mordida pelo cachorro, como ela falava a língua dos escravos, no imaginário da Inquisição, ela estava possuída pelo demônio. Então, o pai se viu obrigado a entregar Serva Maria às freiras clarissas para que ela passasse pelo doloroso processo do exorcismo. Se eu contar mais para vocês, um pouco mais da história para vocês, eu vou contar spoiler. Eu quero que vocês conheçam o livro e depois viajem para Cartagena para ver essa história de Serva Maria. Mas vejam só que interessante essa passagem. Depois de uma longa meditação, o Marquês lhe perguntou. Então, o Marquês perguntou para a filha: sabes quem é Deus? A menina negou com a cabeça. E vejam só como se coloca o realismo mágico aqui. Assim que a menina negou com a cabeça que ela conhecia Deus, havia relâmpagos e trovões no horizonte. O céu estava encoberto e o mar crespo. O Marquês apontou com o indicador. Aí está. Depois mostrou à esquerda. Verás o mar das janelas a toda hora. A porteira se inclinou. A razão tomou Serva Maria pela mão, sem lhe dar tempo para uma despedida. E a passou pela porta da roda. Com o tornozelo lhe doía ao caminhar, a menina tirou o chinelo esquerdo. O Marquês a viu afastar-se, coxeando do pé descalço e com o chinelo na mão. Aí está uma foto histórica do convento de Santa Clara. Esse convento, então, que foi convertido em hotel só na década de 1990, se não me engano, 1994. E é um dos edifícios que une todos esses elementos pensados dessa cultura negra, da cultura indígena, de todo esse sincretismo religioso que acontece na região e principalmente a ação da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, sobre essas culturas que vão, então, forjar o realismo mágico na vida do Gabriel Garcia Marques e na história de Cartagena. Aqui vocês veem uma imagem, então, do Hotel Sofitel Santa Clara, então, que no século XVIII, final do século XVIII, recebeu Serva Maria de Los Angeles e que na década de 40, então, teve a sua cripta aberta. Garcia Marques como eu disse anteriormente, é um cartão de visitas da cidade e vocês podem contratar todos os tipos de serviço para fazer passeios em torno da obra de Garcia Marques.
Do Amor e Outros Demônios é a única obra que se passa integralmente em Cartagena de Índias, mas nós podemos enxergar Cartagena ainda em Relato de um Náufrago e também O Amor nos Tempos do Cólera, né? Mas toda essa estética, né, desse confronto do realismo mágico nós podemos ver ao longo de toda a obra de Gabriel Garcia Marques. Certo, pessoal, aqui eu trago só mais algumas imagens para complementar. Eu vou fechar a minha apresentação para que a gente possa conversar um pouquinho. Tati. Tem alguns comentários no chat, eu não sei se tu consegue ver ali. Consigo ver. Consigo ver. Quem quiser falar, né, perguntas, o que for, só dá uma olhadinha ali no chat. Deixa eu dar uma olhada no chat, então. Pois bem, pessoal, essa minha história de Cartagena, eu acho que Gabriel Garcia Marques é um elemento, quando a gente fala em turismo de Cartagena, Cartagena é uma cidade, como pode atender a um budget menor, assim, de um viajante que quer gastar menos, né? Ela é um lugar que se adapta a qualquer tipo de público, mas para a gente ter uma verdadeira experiência em Cartagena, uma verdadeira experiência de turismo, de um turismo elevado, de um turismo cultural, é muito importante que a gente se cerque, né? Aqui alguém botou a lista dos livros, a gente se cerque dessas referências, né? Para aproveitar melhor a atmosfera da cidade. Vamos ver na parte de história. Alguém que abriu o microfone enquanto eu olho aqui o chat? Isso, pessoal, se quiserem abrir o microfone, fazer perguntas, comentários, temos ainda uns minutinhos. Não tem perguntas. Gente, não tem perguntas. Como assim? Perguntem. Tati, me faça uma pergunta. Tiago, eu queria saber o seguinte. Sim. Agora, em termos, assim, puxando um pouco para o turismo, né? Claro. Que a gente toda essa aula espetacular, os locais que tu considera imperdíveis, né? De se conhecer em termos de locais, de monumentos, o que tu acha que realmente é imperdível? Imperdível. Assim, é claro que monumentos específicos a gente tem que considerar tudo que está intramuros, porque assim, Cartagena não é uma cidade feita de monumentos. Cartagena é uma cidade feita de uma atmosfera composta por esses monumentos, né? Então, há vários casarões, há vários solares, há vários edifícios que são uma aula de arquitetura colonial, né? Então, a gente aprende muito, né, sobre o ingresso dessa arquitetura nas Américas. Então, tudo que está intramuros é imperdível. Museus. O Museu do Ouro ele é muito interessante, mas geralmente quem vai a Cartagena vai a Bogotá também. Tá? Então, o Museu do Ouro de Bogotá ele é muito mais completo, mas é interessante também fazer a visita ao Museu do Ouro, porque os artefatos de ourivesaria que nós temos confeccionados pelos povos indígenas do Caribe são completamente diferentes do que nós temos confeccionados pelos povos indígenas dos Andes. Tá? Mas, ao mesmo tempo, em Bogotá, a gente consegue também ver um pouco dessa cultura pré-hispânica caribenha. Tá? Então, assim, o Museu do Ouro de Bogotá é muito interessante. Agora, para mim, fica de número 1, assim, de imperdível, à noite no bairro do Arrabalde de Getsemani. Então, principalmente nos últimos 10 anos, o Arrabalde de Getsemani, que era um território assim, mais de marginais, de um lugar bastante assim de reputação duvidosa, nos últimos anos se converteu num dos lugares mais espetaculares da cidade. Então, fazer uma visita durante o dia para ver a arte de rua do Arrabalde de Getsemani, fazer uma visita à noite também para fazer uma reserva lá no Café Havana, que é um café que foi fundado por imigrantes de Cuba no início dos anos 90, também é muito interessante. Eu coloco como imperdível assim em Cartagena. Né? Tem um Museu de Arte Contemporânea que é bastante interessante, porque raríssimas vezes a gente tem a oportunidade de ver arte contemporânea no território do Caribe. Então, o Museu de Cartagena é um atrativo também muito interessante. Tá? Mas o que eu destaco como ponto número 1 é a gastronomia cartageneira. Tá?
A gastronomia hoje, Cartagena rivaliza com cidades como Lima, tá? Principalmente com o advento de grandes redes hoteleiras, né? Então, existe um restaurante pequeno, assim, de comida mais rápida dentro do Hotel Movit. Não é do Hotel Movit, é do Hotel Terrace, tá? Chamado Tuk Tuk. É um restaurante de cozinha fusion e que, para mim, uma das melhores alternativas gastronômicas, principalmente para o almoço em Cartagena. E quem for lá, peça a bomba cartageneira, que é uma espécie de ceviche feito de polvo, mas que ele é macerado num suco de tomate bem ácido, levemente adocicado, com um toque de coentro. É sensacional. Eu lembro até hoje do sabor da bomba cartageneira. Também restaurantes como o restaurante Carmen, né? O restaurante do Hotel Movit, também muito interessante. E, então, assim, Cartagena se posicionou como polo gastronômico, principalmente nos últimos 10 anos, né? Então, para mim, essas são as alternativas assim imperdíveis, né, da cidade. O resto é curtir, é caminhar pela cidade sob aquele sol de 40 e muitos graus, aquela umidade de 99%, mas que faz parte do espírito, tá? Cartagena não teria esse espírito se tivesse outro clima, se tivesse um clima como Bogotá, tá? Então, o essas Pablo está são... dizendo sempre com uma água na mão para sobreviver às caminhadas. Uma água de 5 litros, né? Uma de 5 litros. Mas é incrível, é uma cidade, é o tipo de cidade que eu já estive em Cartagena acho que umas 4 ou 5 vezes, tá? É o tipo de cidade que a gente chega lá, quem é mais dado à observação do serviço de turismo e da atmosfera do lugar, meio que olha assim, tá, isso aqui que é Cartagena, sabe? Fica meio incomodado, mas depois que tu entende o espírito da cidade, ela passa a ser um lugar realmente apaixonante. É uma cidade onde o assédio, né, é muito latente. Em todos os lugares tem gente vendendo coisas, tem gente vendendo chapéu, vendendo água, vendendo paleta de manga, vendendo manga com sal, vendendo arepa, vendendo tudo que tu pode imaginar. Mas, ao mesmo tempo, faz parte desse espírito, né? Então, é uma cidade que entrou assim é uma das minhas cidades prediletas, né, junto com Bogotá, que eu acho uma cidade fenomenal. Da gastronomia, não esqueçam também de tomar limonada de coco, que é sensacional. Tomar uma água de panela, que é uma água feita, um fervido de rapadura com limão, água, rapadura e limão, com muito gelo. E também comer uma arepa callejera e torcer para não ter nenhuma colite depois. Já estamos todos querendo ir. Deixa eu te fazer que tem uma pergunta. Sim. Simone pergunta, tu que já foi algumas vezes, tu acha que 3 noites em Bogotá, 4 em Cartagena Eu é uma colocaria, boa? eu colocaria 3 noites bem aproveitadas em Cartagena e 4 em Bogotá. Eu faria o inverso, tá? Mas acho que 3 noites em Cartagena. Eu sempre, quando penso assim, Cartagena é para todos os bolsos e todos os gostos, tá? Então há restaurantes populares assim com uma comida sensacional. Agora, a parte de hotelaria, Cartagena é o tipo de lugar que precisa ser um hotel bom, tá? E porque se for considerar um hotel 3 estrelas, às vezes até um 4 estrelas, não tem água quente. A água é a água a temperatura ambiente, tudo bem. E a explicação é porque Cartagena é quente, né? Mas já ouvi muitos relatos de hotel 3 estrelas que não existe água aquecida, ou seja, tu toma banho frio, tá? Mas as últimas vezes que eu estive em Cartagena, eu sempre optei por ficar em La Boquilla, tá? Porque assim, o centro histórico de Cartagena é um lugar com tanto assédio, com tanta... Tudo bem, tu pode ficar no Santa Clara, tu pode ficar no outro Santa Teresa também, que são hotéis de altíssimo padrão, que tem uma piscina, ok? Mas tu quer praia, né? Que é um mar. O mar de Cartagena não é o mar mais lindo do mundo, mas a temperatura é como se fosse uma água de jacuzzi, tá? Então existe o Radisson Pavilion, que é um hotel que eu já fiquei algumas vezes, que ele te dá essa alternativa, né? Depois de uma caminhada
de horas no centro histórico, né? E a gente fica dentro daquela cidade completamente fechada, cidade amuralhada, parece que a gente está dentro de uma air fryer, né? Então, o que mais a gente quer assim, é poder voltar para o hotel e ter uma piscina à sombra e não uma piscina com sol a pino, como a gente tem na maioria dos hotéis do centro histórico, né? Então, esse Radisson Pavilion é uma boa alternativa e ele fica de táxi a 10 minutos do centro histórico. Tu tem uma praia semi-privada na frente, com policiamento, que é muito importante também, e com uma água gostosa, tudo tem piscina no andar de cima. Então, eu acho uma alternativa bem legal para quem não quer, de repente, pagar um Santa Clara, ou um Santa Teresa, ou um Movit, ou algum hotel assim. E é isso, pessoal. Mais perguntas? Isla... Aqui perguntaram do Carnaval em Santa Maria, aliás, que acha que é uma coisa legal, e a Tirsa sobre o Festival de Música que acontece em janeiro. Gente, o Festival de Música de Cartagena é um dos principais festivais de música clássica das Américas. Né? É simplesmente sensacional. Acontece nos primeiros dias de janeiro, acho que é durante uma semana lá pelo dia 4, tá? São espetáculos, são orquestras, são pianistas, violinistas, grupos de câmara, tudo, tanto no teatro Teatro Merria, né, o antigo Teatro Herédia, que é um teatro belíssimo em Cartagena de Índias, e quanto no centro de convenções, que é um centro super moderno de feiras, de convenções, como espetáculos de rua, né? E espetáculos de rua de música clássica de altíssima qualidade, tá? Então, vale muito a pena ir para buscar pelo Festival Internacional de Música Clássica de Cartagena. É um programa imperdível. Sobre as Ilhas Rosário, tá? Eu vou dar minha opinião sincera. Eu acho o programa de índio. Tá? Sério, dizem que não dá para falar mais programa de índio, mas eu acho um programa que, eu não sei, é só incomodação. Tá? Tu vai naquela lancha que vai quicando o tempo inteiro, tá? Tu chega lá e é gente te vendendo de tudo, não é só venda de coisas, mas é massagem, é um assédio muito grande, que para mim, para o meu gosto de turismo, estraga o passeio. Tá? Eu prefiro curtir Cartagena de Índias, de repente buscar uma outra alternativa de Caribe, de mar de Caribe, né? Porque Cartagena não tem aquele mar que a gente tem no imaginário como o mar caribenho, mas tem outras coisas, tá? Então, de repente, quem quiser buscar água, buscar mar, tem que buscar outro destino na Colômbia. Daí a Mercator pode oferecer, tá? Mas eu acho as Ilhas Rosário, a Tirsa, quando esteve na Colômbia, ela disse, eu vou para as Ilhas Rosário, tá? Eu disse, Tirsa, não vai. Aproveita teu dia em Cartagena. Ela foi. E daí, quando ela voltou, Tirsa, quer abrir o microfone aí para dizer, para compartilhar a tua experiência. Mas não era Ilhas Rosário, Thiago, era na Baru, né? Baru, Playa Baru. Blanca, né? Tu foi na Baru. E tem aquele passeio no aquário, que é ali no meio, que é legal, que daí é no meio do mar, assim. Sim. Mas Rosário, acho que a Fernanda teve uma experiência boa, que era mais privado, assim. Eu acho que quando a gente busca uma experiência de ilhas, assim, tu tem que buscar no entorno de Cartagena, tu tem que buscar o melhor serviço, porque o serviço mediano pode ter certeza que vai ser decepção, vai ser uma coisa meio desesperadora, assim, né? E assim, geralmente os passeios, se eles são semi-privativos, tu sai 8 da manhã e sabe-se lá que hora tu vai retornar para cá, para o hotel, sabe? Porque é o dia inteiro, do dia inteiro que tu passa molhado, sabe? Não, eu sinceramente não acho legal. Tem gente que curte essa coisa, esse astral mais pé na areia, uma coisa mais alternativa. Mas pediram minha opinião, né? Tô sendo sincero. Tiago, maravilha, muito obrigada. Assim, é um privilégio, a oportunidade de tu estar aqui com a gente, dividindo esse teu conhecimento espetacular. Valeu muito e nos encontramos quarta-feira para falar da segunda parte. Falar sobre Bogotá. Obrigada, pessoal. Até quarta. Muito obrigado, pessoal, a todos. E leiam Garcia Marques e, principalmente, Viver para Contar, porque, assim, a história da Colômbia está aqui dentro.